Olá, querido irmão, querida irmã, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu me chamo Paulo Leonel e as minhas orações é que você seja tremendamente abençoado com a palavra do Senhor, com um momento de reflexão, e no final quero orar com você, amém? Vamos orar para que o Senhor nos abençoe nesse dia, para que comecemos ele com o pé direito na presença de Deus, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre fortalecimento da fé em Deus, a importância de termos a palavra do Senhor, de vivermos a palavra e sermos fortalecidos por ela para cada dia, para cada momento de dificuldade, de lutas, para o seu dia a dia e, é claro, também para que você e eu sejamos instrumentos de Deus na vida de pessoas que estão precisando de uma palavra de fortalecimento, amém? Amados, a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e muitas curiosidades nela contidas podem fortalecer nossa fé e trazer novas perspectivas para a nossa caminhada com Deus. Então, hoje nós vamos observar algumas curiosidades bíblicas sobre fortalecimento da fé e como que elas podem impactar nossa vida espiritual. Amém? Antes de nós então darmos essa iniciada aqui nos nossos estudos, eu quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Não há nenhuma dificuldade para você nisso, é só clicar aí embaixo e se inscreva no canal, porque assim você estará abençoando a nossa caminhada de fé aqui, nosso esforço de fazer esse vídeo, fazer as edições, porque demanda tempo. Isso é feito com muito esmero, com muito carinho para te abençoar. Então, só peço a você para deixar o seu like, compartilhar e se inscrever, tá bom? Então vamos lá, hoje eu quero falar então sobre esse fortalecimento da fé em Deus e vamos começar então com o pai da fé. Quem foi o pai da fé? Abraão, ok? Então vamos falar da fé de Abraão? Abraão é conhecido como o pai da fé por seu incrível exemplo de confiança em Deus. E uma curiosidade nessa história é que antes de ser chamado de Abraão, ele se chamava Abrão, que significa pai exaltado. Então somente após de confiar em Deus e sair de sua terra para uma jornada desconhecida é que ele recebe o nome de Abraão, que significa pai de muitas nações. Você percebe que ele foi chamado, mas depois de ser chamado ele não muda o nome, ele só muda o nome depois de obedecer. Então Abraão recebe o chamado, obedece o chamado e Deus então muda o nome dele de pai exaltado para pai de muitas nações. Deus muda o nome como um sinal de uma promessa e fé. Então o exemplo de Abraão nos ensina que Deus honra aqueles que colocam sua fé nele, mesmo em situações incertas. Então uma lição que nós temos aqui é que às vezes Deus nos chama a confiar nele sem termos todas as respostas, mas essa confiança é recompensada de maneira grandiosa. Eu creio nisso, amém, queridos? O segundo personagem de hoje, da nossa curiosidade sobre fortalecimento da nossa fé em Deus, está no centurião. Jesus admira a fé desse centurião. Uma das poucas vezes que Jesus ficou maravilhado foi com a fé de um centurião romano. Este oficial do exército pediu a cura de seu servo, acreditando que bastava uma palavra de Jesus para que o milagre ocorresse, sem que o mestre precisasse sequer ir até sua casa. Então, em resposta, Jesus disse: "Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Está lá em Mateus capítulo 8, verso 10. Amados, a fé desse centurião é curiosa porque, mesmo não sendo judeu, ele compreendeu o poder e a autoridade de Jesus melhor do que muitos em Israel. A lição que nós tiramos aqui desse centurião romano é que a nossa fé não está limitada por quem somos ou de onde viemos, mas sim em quem acreditamos. Mesmo uma fé simples, mas genuína, pode mover o coração de Deus. Amém? O terceiro personagem para nosso fortalecimento da fé aqui, em Deus, está nos discípulos e um pedido de mais fé. Lembra desse episódio, onde os discípulos pedem mais fé para Jesus? Então, mesmo os discípulos que andavam ao lado de Jesus perceberam que precisavam de mais fé. Lá em Lucas capítulo 17, verso 5, eles pedem ao Senhor: aumenta a nossa fé. Isso é interessante porque mostra que a fé não é estática, mas algo que pode crescer à medida que seguimos a Deus. Jesus respondeu falando sobre a fé como um grão de mostarda, pequena, mas poderosa o suficiente para mover montanhas. Está lá em Mateus 17, verso 20. Essa curiosidade revela que Deus não exige uma fé gigante desde o início, mas uma fé sincera, que com o tempo pode realizar grandes feitos. A lição que nós tiramos dos discípulos e o pedido de mais fé é que mesmo quando sentimos que nossa fé é pequena, Deus pode usá-la para realizar grandes coisas. O importante é entregarmos nossa confiança a Ele
e pedirmos por crescimento contínuo. Amém? Um outro personagem que nos traz essa curiosidade bíblica sobre fortalecimento da fé em Deus é Gideão, o herói relutante. Lembra desse personagem? Gideão é outro exemplo curioso de fortalecimento da fé, porque quando Deus o chamou para liderar os israelitas contra os midianitas, ele estava escondido, com medo, e questionou repetidamente se Deus realmente o escolhera. Está lá em Juízes capítulo 6, verso 11 ao 40, se você quiser se aprofundar nessa história. Então, ainda assim, Deus pacientemente confirmou seu chamado por meio de sinais. Gideão, então, apesar de suas dúvidas, acabou liderando um exército pequeno contra uma força imensa e venceu, mostrando como Deus fortalece aqueles que confiam nele. A lição que nós extraímos da história de Gideão é que Deus pode nos usar mesmo quando estamos cheios de dúvidas e medos. À medida que confiamos nele, nossa fé é fortalecida e nos tornamos instrumentos poderosos em suas mãos. Gostou dessas curiosidades de cada um desses personagens? A conclusão que nós temos hoje é a seguinte: essas curiosidades bíblicas mostram que a fé é um processo dinâmico, que cresce à medida que caminhamos com Deus. Homens e mulheres da Bíblia que experimentaram grandes atos de fé começaram muitas das vezes com pequenos passos de confiança. Eles não eram perfeitos, mas Deus os fortaleceu e através de sua fé ele realizou grandes coisas. Amém? Um versículo para a nossa meditação está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Estes versículos nos lembram que em todas as ações e decisões, nossa fé em Deus é fundamental. Mesmo quando nos sentimos fracos ou duvidosos, podemos buscar a Ele, sabendo que a fé verdadeira nunca passa despercebida por nosso Pai Celestial. Amém? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, Pai amoroso, nós estamos aqui diante do Senhor reconhecendo a importância da nossa fé, a importância de uma fé viva a cada dia, Senhor. Eu sei que sem fé é impossível agradar-te e por isso, humildemente, nós pedimos ao Senhor, fortaleça nossa confiança em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Tua palavra, nas Tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecerem difíceis e incertas. Pai, como os discípulos pediram a Ti, também Te peço, Senhor, aumenta a nossa fé. Que eu possa, Senhor Deus, junto com meus irmãos, vivermos todos os dias acreditando no Teu poder, na Tua bondade, no Teu cuidado sobre nós. Dá-nos, Senhor Deus, coragem dos passos de fé que precisamos dar, sabendo que o Senhor está ao nosso lado em cada momento, mesmo quando não enxergarmos o caminho completo. Pai, ajuda-nos a lembrar dos exemplos da Bíblia, como Abraão, Gideão, o centurião, os discípulos, mesmo em meias dúvidas, que possamos confiar em Ti, como eles viram o Teu agir poderoso, que possamos ver também. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, Senhor, a ter fé, a fé que Te honra, uma fé que move montanhas, uma fé que resiste às tempestades da vida. Que minha fé, Senhor, que a fé do meu irmão, seja como um grão de mostarda, pequena talvez, mas com um potencial poderoso de transformar vidas e realizar grandes coisas para o Teu reino. Aumenta a minha confiança em Ti, aumenta a confiança do meu irmão no Senhor e faz-nos caminhar sempre mais próximos de Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Cuida da saída, do retorno de cada um dos seus lares, dos seus trabalhos, dos seus estudos, que hoje seja um dia abençoado para a honra e glória do Teu nome, e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, como é bom estar aqui com vocês, saber que estou criando esse tempo aqui nesse canal para te abençoar, que você possa receber a porção que o Senhor tem preparado para você nesse dia. Amém? Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Conto com o seu like, com o seu compartilhar e com a sua inscrição aqui no canal. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.